Bem, boa noite, pessoal. Eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada de família e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe. Eu atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Bem, o projeto que nós estamos dando sequência hoje é esse. O nome do projeto é Agora é com Eles, mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher, porque os homens não são todos iguais, né? E a gente precisa ver mais homens atuando na linha de frente pelo fim da violência de gênero. Não só a violência doméstica, mas a violência de gênero como um todo. Esse projeto acontece toda terça e toda quinta, às 20 horas. Ele começou dia 16 de junho, né? Então vamos lá. O nosso primeiro convidado foi o vereador de Aracaju, seu Marcos. Gente, só homens tops maravilhosos aqui nesse projeto. Que de verdade não acreditam, não promovem e não cultuam a violência de gênero. Depois nós conversamos com o Dr. Francisco Lima Júnior, promotor de justiça, daqui do estado de Sergipe, também maravilhoso. Seu Marcos, eu não sei se vocês sabem que ele é o autor daquela lei que determina um estudo de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Aracaju. Por sinal, essa lei já foi copiada por vários municípios e um projeto dela também rolando na Assembleia Legislativa de autoria da deputada Maria Mendonça. E depois nós conversamos com o pastor Manuel de Oliveira Júnior. Gente, nós estamos trazendo uma diversidade, você vai ver a diversidade de homens que tem aqui, viu? Pra gente desmistificar umas coisas que a gente, tem na cabeça que bitolam a gente. Então, pastor Manuel mesmo trouxe uma desconstrução total, do que se fala por aí sobre pastores. Nós conversamos também com Anderson Alves, pai Anderson, do Centro Cultural Eru Querer. Pai de santo, maravilhoso. Foi um show a live com ele. Todas essas lives vocês acham no meu IGTV e no meu Facebook. Tudo editadinha, bonitinha. Gente, o outro que nós conversamos foi o deputado por Sergipe, Georgio Passos. Ele faz parte da Frente Parlamentar de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Depois nós conversamos com o doutor Gabriel Nogueira, delegado de Polícia Civil, também outra pessoa muito comprometida, trouxe um papo super legal pra gente aqui. Depois nós conversamos com outro deputado estadual por Sergipe, Irã Barbosa, secretário-geral da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher da Alese. A Irã deu um show aqui, foi uma aula de história e eu fiquei, Irã, ele é professor de história, Irã queria assistir uma aula de história sua. Depois nós conversamos com esse maravilhoso aqui, gente, Sullivan de Abreu, Sullivan, ele é economista, é poeta, é facilitador, e ele tem um grupo terapêutico, um grupo reflexivo, Um grupo reflexivo sobre masculinidades. Sullivan também, uma maravilha, as meninas ficaram aqui só babando. Olha, quem assistiu a live de Sullivan ficou fascinada. A inteligência, a percepção do cara. Outro maravilhoso também, que deixou muita gente aqui de boca aberta, de ver o trabalho que ele desenvolve, foi João Sampaio, psicólogo, idealizador do projeto Masculinidades Possíveis. João tem um trabalho muito bom, que desenvolve sobre essas masculinidades, que a gente vê por aí. E hoje, gente, é ele, olha, nós vamos conversar com Padre João Cláudio da Conceição. Olha, eu hoje quero ouvir mais do que falar. Padre João Cláudio, eu vou deixar que ele se apresente. É melhor. Vocês vão adorar conversar, ver a conversa. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Deixa eu chamar ele aqui. Agora. Tá chovendo aí? Muito! Então, padre, boa noite. Oh, como tá bonito, hein? Olha que blusa bonita é essa. Tá bonito. Tá bonita essa blusa, viu? Ficou muito bonitona essa blusa. Padre, boa noite. Boa noite. Eu quero, antes de passar a palavra para o senhor, antes de tudo, agradecer sua disponibilidade. Eu primeiro convidei João para fazer a live, o João disse: minha filha, eu não tenho nem Instagram.
Eu não sei mexer nessas coisas e tudo, então eu cheguei até o senhor e quero agradecer muito sua disponibilidade, sua receptividade, né, desde que a gente vem conversando e tudo. E hoje eu quero, né, de fato, ouvir mais do que falar. E a primeira coisa que eu digo é, vamos conversar com esse pessoal e se apresente, e vou deixar o senhor se apresentar o senhor mesmo com suas próprias palavras. Quem é João Cláudio? Fala para esse povo aí. Certo. Olha, então, assim, eu agradeço a iniciativa. Essa foi uma percepção que eu sempre tive e que o meu sentimento é que faltava esse engajamento, né? Essa participação dos meninos com as meninas, né? Então, sempre que eu participava, assim, na faculdade, de palestras acerca da temática, eu via, em grande parte, a mesa composta por mulheres. É claro que aí nós temos um quadro, um panorama mais bonito, mas eu tinha esse sentimento de que faltava essa participação dos meninos, como a gente diz. Então, eu sou João Cláudio, né? Sou um homem feminino, porque a minha casa, desde pequeno, ela foi dominada, regida, guiada brilhantemente por 3 mulheres, né? Então, a minha mãe e as minhas 2 irmãs, Bernadette e Margarida, e, enfim, eu sou padre da Arquidiocese de Aracaju, e eu fiz um percurso, digamos, um percurso acadêmico que me fez estudar um pouco mais de perto a filosofia, de modo que fiz os cursos de mestrado e doutorado em filosofia, e em Roma, e voltando para Aracaju, aí eu tive a possibilidade de atuar em cursos de direito. Aí, por isso que eu comecei mostrando a minha participação nessas conversações, né, nessas mesas de debate, uma vez que é uma temática cara, né, compartilhada também por questões de teor filosófico e de teor jurídico também, como você pode dizer bem melhor do que eu, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, também pela escolha, né, de todos os meninos que participaram até então, né? Tenho certeza que todos colaboraram com brilhantismo, e nessa noite eu também quero dar o meu pequeno contributo, né? Então, se a gente vai olhar para fazer um retrato do nosso país, né, do nosso Brasil, eu penso que muitas coisas elas precisam ser reencontradas. A gente precisa tomar consciência para abrir espaços de mudança, de transformação. Então, normalmente, eu digo assim, que a gente só quer se olhar como o país do futebol e do carnaval. E a gente não tem essa, enfim, cresce, mas a gente deve dar mais passos ainda de se enxergar como o país da escravidão, se enxergar como o país da segregação, se enxergar como o país de massacres, de etnias, a etnia indígena, a etnia negra. Se a gente começar a se enxergar também nesses quadros que fazem parte da nossa história, né, a gente vai sim amadurecer como país, como consciência nacional, né, e abrir os caminhos, sejam políticos, jurídicos, para mudanças, transformações que são necessárias, né?
Então, nós temos um país que abraçou, desde o seu surgimento, vamos usar essa expressão, em busca de outra melhor, abraçou processos de coisificação, né? Então, o índio foi coisificado, se tornou objeto de exploração e, sucessivamente, o negro foi coisificado, se tornou objeto de exploração. E aí a gente precisa enxergar, se a gente toma esse ponto de partida, o homem negro foi sempre difícil e foi sempre difícil para a mulher negra. Então, todos os movimentos de caráter social que erguem essas bandeiras da luta em defesa da pessoa indígena, da luta em defesa da pessoa negra, do homem e da mulher, devem ser sempre ajudados por nós. Todos nós devemos assumir essas bandeiras como nossas, como próprias. Bandeiras que vão dar ao Brasil os espaços de transformação que nós precisamos. Né? Se a gente olhar, a gente corre o risco de pensar que são apenas questões de ontem, de um passado distante, que não temos nada a ver com isso, né? Não foi ninguém da minha família, e etc. e tal. Mas, veja, a impostação é outra, né? São pontos de partidas que não foram dados, né? Então, o discurso de meritocracia, ele se torna muito enganoso, muito falacioso no Brasil, uma vez que nós não partimos do mesmo ponto, né? É como se na corrida para alcançar as próprias finalidades, os próprios objetivos, né? Tem quem parte 100 metros, 1000 metros à minha frente. E não deve ser assim. E sem obstáculos, né? Outros partem lá atrás, cheio de obstáculos. Sem obstáculos, pelo contrário, são muito ajudados, né? São muito empurrados por todo um histórico. Né? Então, eu penso que se a gente parte desse retrato, como nós dizíamos, nós nos compreendemos como um país que abraçou, como dizíamos, processos de coisificação, né? De objetivação da pessoa humana, que se torna um objeto a ser explorado, e a gente precisa agora decidir que país queremos ser, que país nós queremos construir. O país que nós fomos, nós precisamos decidir não sê-lo mais. Decisões que devem ser tomadas nas esferas pessoais e interpessoais, e também em esferas maiores, através das políticas públicas, né? Que é também um outro quesito que nós aqui podemos tocar nessa nossa sem dúvida. Conversação. Né? Uma coisa, Valdilene, que sempre me chama muita atenção, né, nessa nossa presença na conversa com a emancipação, né, feminina, a defesa da mulher, por exemplo, se a gente lembrar, há pouco, você me corrige, acho que foi 2016, né, a lei que, enfim, foi na direção do trabalho doméstico, né? Da empregada doméstica, né? Aquilo que trouxe a alforria. Né? Então, se a gente lembrar aqui,
né? 2016, né? A gente está falando uma coisa de 4 anos, não é assim tão longe, né? O que é que a gente ouvia? Ah, mas agora ninguém pode ter uma empregada, né? Agora ninguém pode ter uma empregada em casa. Então você me ajuda bastante quando você diz uma alforria. É mesmo. Se a gente entra no túnel do tempo, certamente foi o mesmo dito, né? Quando das leis que vão originar a Lei Áurea, né? Agora ninguém pode, né? E não pode mesmo. Nunca deveria ter podido, né? Exato. E as políticas jurídicas nunca deveriam ter abraçado tais posicionamentos, né? E agora, num plano interpessoal e também no plano das políticas jurídicas, nós precisamos revisar o nosso país, né? Revisar o que fizemos até então e projetar o país que queremos ser a partir de então, né? Queria fazer uma observação com essa fala do senhor. Aí, Pois não. essa questão histórica que o... Você intervenha, porque você sabe, pode falar muito. Não se preocupe. Eu estou aqui para ouvir o senhor, mas eu só queria fazer uma intervenção com relação ao que o senhor falou dessa questão histórica. Que assim, certo. O Brasil é um país que esquece o seu passado, esquece a sua história, não para pedir perdão com os erros, né? A Alemanha tem museu, né, que retrata tudo o que aconteceu, né, no Holocausto. Então, assim, o Brasil não fala nada sobre o que fez, não pede perdão, continua como se isso não afetasse, isso não é verdade. País inconsciente, né? Isso, o racismo é estrutural, ele é estrutural, ainda afeta as pessoas após tantos anos, né, de abolição da escravatura, porque também o processo de abolição foi uma coisa, quando o senhor bem diz que foi a pessoa negra e a pessoa indígena foram coisificadas, foram mesmo, porque quando o povo negro não pôde mais trabalhar de graça, o que foi que fizeram? Jogaram para o canto e trouxeram todos os italianos para cá com direito à terra, a tudo para trabalhar, simplesmente descartáveis. Aquele povo negro foi descartado pelas ruas, à margem completamente da sociedade, sem acesso à educação, à saúde e a nada, e as pessoas dizerem que isso não tem influência hoje, quer dizer, é uma pessoa que não conhece nada. Então a gente tem que fazer esse resgate histórico, pedir perdão como a Igreja Católica fez, né? Pediu perdão nos seus momentos, como a Igreja Católica está fazendo agora, com esse Papa, revendo os seus conceitos, porque tem coisas que tem que ser enfrentadas. Não tem como a gente separar, por exemplo, eu não estou querendo falar de religião de ninguém, mas assim, tem pessoas que falam, eu tenho uma conhecida que ela fala assim, porque a gente faz tudo para não viver as coisas mundanas. Como, gente? Nós vivemos no mundo. Não tem como a gente viver apartado das coisas do mundo. Então, Jesus enfrentou as coisas do mundo na época dele. Por que a gente não pode enfrentar as coisas do mundo hoje? A gente tem que enfrentar, o negócio é que as pessoas acreditam que vão ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E não é. Essa questão que o senhor falou das decisões pessoais e interpessoais são fundamentais para uma mudança. Nada acontece se não for a partir disso. Nada acontece de lá para cá, é daqui para lá. Nós temos que mudar o comportamento social. A forma da gente ver a outra pessoa que é diferente de nós, né? Não considerar simplesmente o diferente como errado. Diferente é diferente. Né? O diferente é diferente. Então, essa questão do racismo, do machismo, que são completamente estruturais, a gente também não pode pegar essas estruturas sociais que tem hoje e meter a marreta para derrubar tudo. Não é. Desconstrução não é destruição. Quando a gente tem um pilar de uma construção que está meio danificado, a gente constrói outro pilar junto, para quando aquele pilar novo estiver pronto, retirar aquele velho. Então é isso que tem que se trabalhar. Então eu gostei muito dessa fala do senhor e eu queria que o senhor continuasse a falar, porque nós temos que chegar nessas políticas públicas, né, que são fundamentais e necessárias,
Eu queria que você falasse assim, começasse dizendo como foi que você adquiriu essa percepção que você acabou de descrever aí, porque, quer queira, quer não, ainda existe uma ala onde você está muito retrógrada. Eu não gosto de dizer conservadora. As pessoas dizem que é conservadora, mas eu não entendo como conservadora, porque eu acho que a gente só conserva o que é bom. Conservar coisa ruim não é conservar. Né? Então, assim, tem uma ala muito retrógrada aí, e como você conseguiu vencer esse desafio, ou foi abrindo essa percepção, que você demonstrou ter tão claro aí só na sua primeira fala? Olha, Valdilene, então, eu fiz questão de estar aqui, né, a gente está conversando, e eu estou aqui na minha casa, né, que é a paróquia, né, é o lugar que eu mais gosto de estar. E aqui atrás da gente, não sei se você consegue ver, eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Estou vendo ali. E, enfim, para parte da identidade e diversidade brasileira, porque identidade ela não é, uma identidade estática, né? É identidade, diversidade. Então, parte da nossa identidade, diversidade, né, está lá também Nossa Senhora Aparecida, que é essa santa negra, né, essa imagem negra encontrada nas águas do Rio Paraíba, num estado escravocrata, né, no estado de São Paulo, que cresce também graças ao trabalho, à exploração do trabalho negreiro, né, o trabalho escravocrata, e é uma chamada, uma chamada para que nós, né, pessoas da religião, também voltemos o nosso olhar para questões que não devem ficar sob os tapetes, né? Sob os tabus. É claro que na relação religião e sociedade existem não tabus, mas questões que fazem parte daquilo que nós chamamos do credo, né? Então, o credo, você adere livremente às verdades da fé, né? Como o credo espírita, você abraça livremente verdades daquela expressão de fé, né? O credo umbanda, você abraça livremente pontos daquela expressão da fé. E assim também no cristianismo, seja este de orientação católica ou de orientação protestante, evangélica, como nós cunhamos aqui no nosso querido Brasil. Né? Então, eu penso que para dizer que essa consciência que você nota, ela é minha e eu a abraço com todo o meu ser, mas ela não é só minha, né? Ela é também de uma parte expressiva da igreja, né? Que tem crescido sempre mais, também graças às orientações, como você mesma citou, né? Do nosso querido Papa Francisco. Né? Então, religião e violência, elas não podem andar lado a lado. Né? Pois é. E quaisquer faces da violência, né? Seja a violência de caráter psicológico, de caráter moral, físico, né? Mesmo, a gente precisa dizer isso com muita tranquilidade, a religião, toda e qualquer, viu? Não, ela está também num processo de mudança, porque naturalmente ela é feita por pessoas que estão em processo de transformação também, né? Então, assim, não existem pessoas perfeitas,
E como consequência, não existem religiões perfeitas, mas Exato. todas são instrumentos de um caminho de melhoramento, de aprimoramento De busca, si né? mesmo. De Então, eu vou busca lhe interromper desse agora, que aprimoramento. você deu uma deixa agora, eu vou lhe interromper. Eu sempre digo que, independente da religião que seja, primeiro que é assim, se sua religião não lhe torna uma pessoa melhor, essa religião tem algum problema, né? E segundo, que toda religião, independente de qual seja, o ser supremo ou os seres supremos que ela representa, são sempre amor, afeto, paz, carinho, solidariedade, compreensão, tudo de bom. Tudo de bom. Quem estraga tudo é o fã-clube. O fã-clube é que deturpa tudo, é que tem procuração, é que diz que é isso, que diz que é aquilo, que distorce tudo, né? Porque é excelente o senhor ter trazido essa fala. A violência não pode estar ligada com uma coisa que traz evolução espiritual. É completamente distoante, né? É uma coisa, olha. Então, volta para a É uma contradição. Não podem. É uma contradição. Por exemplo, Valdilene, até mesmo se a gente volta aqui para o nosso. Volta não, coloca essa questão nos moldes da sociedade brasileira, né? Então, a gente sempre olha, até de uma ótica religiosa, para a mulher como aquela que é sempre a responsável por. Então, assim, sobre os ombros da mulher, normalmente nós colocamos inúmeras responsabilidades. Então, a unidade da família, o crescimento da família, a própria educação e as decisões que sucessivamente são tomadas pelos filhos, e isso não pode ser batizado, aceito por qualquer religião, né? Então, partindo daqui, eu gostaria de mostrar, assim, de citar que um país religioso como o Brasil, né? Um país católico como o Brasil, um país com inúmeros evangélicos, espíritas, como o Brasil, das religiões afro-brasileiras, não pode mesmo aceitar esse binômio religião e violência. Não pode de qualquer maneira. Não pode de qualquer maneira. Então, o que a gente vê? Algumas expressões que, enfim, são muito conhecidas por todos nós e que elas expressam concepções que devem ser vencidas, que não devem mais existir. Uma delas, coisa de marido e mulher, briga de marido e mulher não se mete a colher, eles que se resolvam, é na casa deles. Então, isso não pode acontecer. Então, um país religioso por excelência, vamos dizer, se há um país religioso no mundo, esse país é o Brasil, de tantas religiões, dentre elas também o cristianismo, não pode mais compactuar com esse binômio. Ou seja, o lar doce lar, deve ser isso de verdade. Deve ser o lugar do aconchego, deve ser o lugar da compreensão, deve ser o lugar dos aprimoramentos pessoais, né? Mas o lar doce lar não deve ser o palco de violências, não deve ser o palco de mutilações. O lar doce lar não deve se transformar numa espécie de matadouro, como nós vemos aqui no nosso país, né? Eu observava, por exemplo, dados de 2017, mas certamente você deve tê-los ainda mais atuais do que esses meus, né? Dados de 2017, mais de 4.000 mulheres foram assassinadas no Brasil. Nós estamos no 5º lugar no ranking. O quinto lugar que mais mata a mulher pelo simples fato
de ser mulher. De ser mulher, né? Só. Então, isso não pode, a gente não pode aceitar isso como normal e dizer, não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa religião, porque se assim é, retomando expressões suas, essa religião precisa ser mudada. Essa religião, ela precisa de transformação. Uma religião que não semeia em mim compaixão, uma religião que não semeia em mim sensibilidade, uma religião que não semeia empatia, compromisso com o outro, todo e qualquer, sobretudo com o outro fragilizado, com o outro em vulnerável, vulnerabilidade, vulnerável. Olha, se nós levamos cada religião, vamos usar essa expressão, para os seus líderes, nem eles mesmos gostariam. Se nós levássemos o cristianismo católico para Jesus Cristo, para os apóstolos, eles seriam extremamente críticos àquilo que nós fizemos com tudo que eles nos deixaram como legado. Tenho certeza que os irmãos espíritas levassem isso para Allan Kardec, aqui no Brasil, Chico Xavier, também se tratam de líderes que seriam extremamente contrários ao que está sendo feito com o que deixaram como legado, como testemunho espiritual e também com quaisquer outras religiões que citaríamos, com as religiões afro-brasileiras e também com as variadas expressões evangélicas que temos no território brasileiro, né? É preciso que nós façamos essa reavaliação de como nós estamos lidando, né? A gente não poderia ser diferente, né? Nós terminamos enveredando, dando esse acento, observando a questão social de uma ótica religiosa, mas se a religião não cria em nós essa empatia, esse compromisso, algo precisa ser revisto. Aqui, Valdilene, por exemplo, na Igreja Católica, eu não sei se você conhece esse quesito, anualmente nós temos as chamadas campanhas da fraternidade. Né? É uma temática que os bispos se reúnem e dizem, olha, esse ano vamos refletir sobre isso. Esse ano, por exemplo, é um trecho muito conhecido da Bíblia, né? É o trecho do Bom Samaritano. Então, nós estamos meditando, né? Foi algo dado até mesmo, logo no início do ano, né? Então, não tinha iniciado essa questão toda da pandemia, certo? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse é o versículo bíblico que todos nós estamos meditando a pedido dos nossos bispos. Então, se a religião não nos leva a ver, sentir compaixão e cuidar dos irmãos, olha, algo precisa ser revisto, tanto lá quanto cá. Tanto lá nas estruturas religiosas, quanto cá também nas minhas próprias estruturas pessoais e interpessoais, né? Como nós conversávamos até então. Eu gostaria de falar, tem um assunto que eu queria abordar, e aqui eu deixo claro que eu não quero entrar no mérito de, como o senhor acabou de dizer, qual é a religião boa, qual não é, que nós sabemos que todas as religiões, todas as seitas, tudo é feito por seres humanos, onde tem erros, onde tem acertos, a gente não pode julgar. Agora, eu não sei se o senhor está por dentro desse clipe que surgiu aí agora, eu nem me lembro o nome de quem foi, uma cantora, né, religiosa,
fez um clipe onde relata, o clipe aparece uma mulher que o cara é agressor, o marido bate, bebe, bate, e aí o clipe todo, a música é que ela simplesmente ora, né, pega a Bíblia, pronto, e daqui a pouco ele pega a Bíblia também, numa aparente conversão, e tudo fica maravilhoso. E aí, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de dizer que nós tivemos aqui, conversamos com o pastor evangélico, nós conversamos com o pai de santo, e assim, a versão que eles trouxeram, as falas deles, isso isso é completamente contra, né? Contra tudo que é lógico, tudo que é sensato, tudo que é equilibrado. Que isso não acontece. A gente não pode espiritualizar tudo. Nós não podemos espiritualizar tudo. Nem tudo pode ser espiritualizado. Então, como você estimula, tem uma pesquisa que diz que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas, e como você cria uma estrutura, um clipe demonstrando que, pronto, é só você sentar no lugar e orar, que aquilo tudo vai se resolver como se fosse por milagre, e você tem que tolerar, você tem que aguentar, e a mulher que não faz isso não é uma mulher sábia, porque deturpam essa fala, e aí eu queria muito que o senhor falasse sobre isso, que a mulher sábia edifica a sua casa, só que de uma forma completamente deturpada, né? Porque se uma mulher acha que ela edifica a casa dela sozinha, ela pode ser tudo, menos sábia. Né? Porque não existe edificar a casa só, enquanto a outra pessoa que deveria ser parceiro, companheiro, que deveria ser um porto seguro, está bebendo, está esculhambando, está xingando, está agredindo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Inclusive, houve uma retratação do clipe, mas mesmo assim, fica na mente das pessoas, e a mulher que sofre violência doméstica, ela vem cheia de medo, ela vem cheia de vergonha, porque ela é refém do amor que ela sente pelo algoz dela, que a regra, essas mulheres terem filho com esses homens, né? E aí tem todo um envolvimento que quem está de fora não pode julgar. E aí, além de tudo, pega um negócio desse e joga uma carreta de culpa em cima dessa mulher, como se ela tivesse culpa pelo fracasso daquele homem, pela agressividade daquele homem, pela violência daquele homem. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Certo. Ô Valdrene, como eu estou ouvindo você muito atentamente, então eu vou recuperar uma expressão sua aqui. O que estraga são os fã-clubes, né? Os fã-clubes, eles estragam. Né? Os fã-clubes estragam. Mas veja, olha, assim, de um lado, há o poder transformador da oração. Né? Isso aí a gente vai deixar num viés do credo, como a gente disse anteriormente, certo? E de outro lado, aí agora sim a gente precisa colocar o pontinho no i, né? Então a própria Bíblia, ela traz chaves de leitura. A própria Bíblia, ela traz chaves hermenêuticas que facilitam e trazem a sua correta compreensão. Então, por exemplo, uma delas é: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É uma palavra de Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então, nessa expressão vida em abundância, está contida uma série de expressões que, se nós traduzimos num vocabulário social, por assim dizer, né? Então lá está a felicidade, a alegria, a paz. Então veja, olha, se não há isso num casamento, esse casamento ele já não existe. Exatamente. Se não há isso, eu vou dizer como diz a garotada, não sei nem se é mais uma expressão da garotada. Se não existem esses elementos, não fique com neura, porque já acabou. Se é um casamento que você foi lá na igreja e fez os votos diante do altar,
esses votos eles já foram quebrados, eles já não existem mais, porque eles já não favorecem esse pedido de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, porque alguém nessa relação, me permita a expressão, está tendo uma vida meia boca, uma vida aflita, uma vida ferida, uma vida maltratada, uma vida agredida. E Jesus não veio ao mundo para que nós tenhamos, assim, uma vida à metade, uma vida meia boca, mas uma vida plena, uma vida em abundância, como nós encontramos na Escritura Sagrada. Então, veja, eu não cheguei a ver o clipe, vou procurá-lo, mas a direção para revê-lo, da minha maneira de enxergar, é essa. Bom, de um lado, fica salvaguardada a oração, a força da oração, o poder da oração. Isso está nesse conjunto que nós chamamos credo. Eu creio, eu acredito. Deixo claro que eu, particularmente, creio na oração, na fé, entendeu? Eu sempre digo, todo mundo tem fé. O que diverge é em quê? Então, eu creio muito na força da oração, entendeu? Indiscutivelmente. Agora, a gente não pode espiritualizar tudo. Né? Sim. Né? Se há algo no meu lar que fere essa expressão de vida plena, vida em abundância, vida feliz, aí deve ligar o alarme. Deve ligar o alarme para se perceber o que é que está causando isso. Né? O que é que está causando isso? Então, em nome do lar, em nome da unidade da família, em nome da salvação do casamento, aí eu, mulher, vivo espancada, eu, mulher, vivo mutilada, cheia de hematomas, não posso mais ir na rua por vergonha das manchas que tenho no meu corpo. Eu, mulher, não tenho mais acesso aos meus documentos pessoais, né? Porque é também muito comum no itinerário de agressões. Né? Então, esse casamento, esse voto, ele deixa de existir. Esse casamento não faz feliz. Eu falo que as pessoas dizem, o que Deus uniu, o homem não separa, mas como o senhor falou aí, a chave. Isso não foi Deus que uniu. Deus pode ter unido antes, quando não acontecia isso. Deus não criou a gente para ser infeliz. Né? E quando eu falo Deus, o Ser Supremo, o nome que queiram dar, né? Que eu acredito sim no Ser Supremo. E assim, o nome que queiram dar, de acordo com qualquer religião, a religião que a pessoa tenha. Agora, ninguém foi criado, nasceu para ser infeliz, não. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para viver em plenitude. Somos seres completos, pessoas completas. Né? Isso é tão importante, Valdilene, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, veja, essa é a mesma mentalidade que permitiu o genocídio dos indígenas. Exato. Essa é a mesma mentalidade que permitiu o genocídio negreiro no Brasil. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque cria castas hegemônicas dominadoras. O homem, ok, beleza. Então ele pode fazer o que quiser e dispor como quiser e agredir, porque isso é permitido a ele por algo de divino, de superior, como quisermos chamar. Não. Essa é uma mentalidade que deve sumir do mapa, porque em nome dessa mentalidade, muitas atrocidades aconteceram nas páginas do mundo e do Brasil. Isso não pode, é uma mentalidade que nós não podemos mais compactuar com ela. O que a gente deve favorecer hoje é um Brasil sempre mais plural, e eu como cidadão brasileiro, como sacerdote católico, tenho também
os meus receios diante das direções que o Brasil tem tomado. Nós precisamos salvaguardar as conquistas que foram conquistadas a caro preço, conquistas trabalhistas que estão sendo perdidas e tantas outras. Dos direitos humanos, sobretudo. Dos direitos humanos. Então, nós não podemos ter medo da pluralidade. Nós não podemos ter medo de respeitar o outro no conjunto das suas escolhas, por mais distintas que sejam das minhas. O outro deve ser respeitado na sua individualidade, né? Nas suas peculiaridades. Então, a gente não precisa criar uma cisão entre Bíblia e Constituição. Exato. Não pode criar. Não pode, como? Elas não podem andar por caminhos distintos. Elas não podem, elas devem colaborar, salvaguardadas as searas, né, para a gente usar essa expressão, mas ambas devem colaborar para a criação de um país seguro para todos, de um país no qual todos sejam respeitados, de um país que seja de verdade pátria, mãe gentil, capaz de cuidar de todos os seus filhos e filhas e, precisamente, daqueles filhos e filhas que foram mais esquecidos, mais colocados de lado por processos históricos, como aqueles que nós aqui sinalizamos en passant, né? Então, essa é uma colaboração sadia que pode surgir da aproximação Constituição e Bíblia. Já anotei aqui a frase, vou ficar usando, então vou dizer, foi citação do padre, essa frase. Não podemos criar uma cisão entre Bíblia e Constituição. Já gravei aqui, já anotei, porque é uma coisa assim, às vezes a gente precisa dizer o lógico, né, padre? Precisa dizer o lógico. Infelizmente. Olha, padre, eu ficava conversando com o senhor aqui uma hora mais. Mas olha, nós temos aqui 7 minutos, e eu quero que o senhor use esses 7 minutos para dizer mais alguma coisa que o senhor queira, fazer suas considerações finais. E eu volto ali a agradecer imensamente por essa conversa produtiva, mais um papo que desmistifica, né, aquela história retrógrada e atrasada do que é um religioso, principalmente um religioso católico, que o senhor veio provar aqui que isso que não é verdade, como todos os outros vieram. Eu me criei, minha mãe dizendo assim, minha mãe é uma pessoa muito religiosa e ela sempre diz assim, ela sempre foi muito católica, fervorosa, e ela diz, olha, a Bíblia é como peixe pequeno cheio de espinha. Se você não souber comer, você se engasga. A Bíblia é desse jeito. Se você não souber ler e interpretar, você termina por fazer essas coisas que essa torcida faz. Então, nós temos 6 minutos aqui. Eu quero que o senhor fique muito à vontade e muito obrigado por essa experiência maravilhosa. E eu já anotei a frase aqui para ficar dizendo. Olha, Valdilene, eu quero usar esse instante para agradecer, como fiz, né, no início, porque, de fato, lá quando conversamos, né, pelo WhatsApp, tinha essa busca, né, do Dom João, né, e o Padre Genário. Bom, eu me senti muito, enfim, assim, tranquilo com a temática. Talvez foi também por conta disso, por saberem disso, que a trilha chegou em mim, né? E eu fico muito agradecido. Eu fico muito agradecido por essa memória, por essa lembrança, né? Então, é uma temática que ela me toca, né? Assim, profundamente, né? Pessoalmente, como eu disse no início, a minha casa foi regida sempre, né, por mulheres, né? Eu me considero um homem feminino, né, como dizia no início,
pela presença da minha mãe, das minhas irmãs, que, enfim, deixaram, né, em mim essa marca, né? Depois, assim, a aproximação com essas temáticas de assento social, elas foram também sendo aprimoradas através do estudo, o contato com a sala de aula, né? Isso é também algo que eu preciso mencionar. E a minha entrega, né, ao sacerdócio, ela passa também por essas estradas, né? A gente não pode mais dar espaço a uma religião alienada, a uma religião fora da realidade, a uma religião que foge da realidade. A religião ela não pode promover uma fuga da realidade, pelo contrário, né? Ela nos coloca na realidade para que demos espaços a projetos de transformação, como nós também citamos aqui no início dessa nossa conversa. Essas transformações, elas derivam de vários quesitos, né? O quesito religioso vai contribuir como pode, o quesito jurídico vai contribuir como é próprio do direito, o quesito político, enfim. O que não pode é deixar de colaborar. Todos devem colaborar no respeito das suas próprias identidades. Então, fica aqui aberta, quando nós passarmos todo esse período de pandemia, as portas da minha paróquia, para qualquer questão com esse assento, né? Se você depois quiser vir aqui numa celebração da missa, é claro que vai me deixar muito feliz. Mas também para qualquer questão que a gente possa criar essa parceria, religião e sociedade, como dizíamos, as portas da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa querida Farolândia, elas estão sempre abertas. Então, o meu desejo é que nós não aceitemos mais esse binômio religião e violência. São duas expressões contrastantes e elas não podem coabitar no mesmo coração, elas não podem coabitar numa mesma vida, elas não podem ser alojadas no mesmo credo. Religião e violência são expressões contrastantes. Elas não andam de mãos dadas. Graças a Deus. Padre, muito obrigada mesmo. Nós temos um minuto aqui. Pessoas que nos assistiram, eu vi aqui os comentários, todo mundo doido pelo padre, todo mundo adora, elogiando aí. Então, parabéns para vocês pelo pároco que vocês têm. Muito obrigada, padre, mais uma vez. Né? E pretendo sim conversar muito com o senhor ainda. Quem sabe vamos marcar outras lives aí para bater um papo sobre outros temas ligados, né? Que quando a gente fala de família, né, a gente está falando do mundo, da sociedade e do mundo, né? Verdade, com certeza. Padre, muito boa noite. Um abraço, querida. Espero conhecê-la depois pessoalmente. Estamos à disposição. Um abraço também para toda a turma bonita que nos seguiu aqui. É verdade. Boa noite, gente. Tchau, tchau. E aí, quem gostou do papo com o padre João Cláudio? Excelente, né, gente? Ah, como é bom a gente conversar com pessoas assim, que tem o verdadeiro espírito cristão. O verdadeiro espírito cristão. E não sei se vocês viram, na live ele já estava com a blusa, né, que todos os homens que estão participando desse projeto vão ganhar, que é a blusa da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E aí agora nós vamos ver as fotos